Meu irmão e minha irmã, hoje dia 14 de abril, domingo, terceiro domingo do tempo da Páscoa. Vamos escutar a palavra de Deus para nós deste dia do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos hoje o finalzinho, praticamente, do Evangelho de Lucas. De fato, algumas coisas parecem que já fazem eco no nosso ouvido, tendo escutado o Evangelho do domingo passado, quando nós vimos a figura de Tomé, que queria ver e tocar em Jesus. Aquele era o relato de João a respeito daquele dia, do dia da ressurreição. Hoje nós escutamos Lucas, que nos fala o que é que aconteceu naquele dia. O trecho do Evangelho começa dizendo que os 2 voltaram e anunciaram o que tinha acontecido. Esses 2 eram os famosos discípulos de Emaús, que desiludidos, cansados, que voltando já para a sua cidade de Emaús, já cansados de tudo o que tinha visto e sem ver Jesus ressuscitado, encontram-se com o próprio Jesus. É deles aquela famosa frase: "Não ardia o nosso coração quando ele nos falava?" Esses 2 voltam para Jerusalém e anunciam aos outros que viram Jesus ressuscitado. Jesus, então, ele mesmo aparece para os outros que estão por ali. Evangelho de hoje que nós escutamos. Jesus vem com o seu corpo. Isto é que Lucas quer deixar claro para nós. Por isso Jesus se oferece para ser tocado, para ser sentida a sua presença física, carne e ossos. Come para ver que não é um fantasma, é Jesus mesmo, ressuscitado com o seu corpo. Lucas, ao afirmar isso, está indo contra aquelas teorias do período, e às vezes até hoje existem, que desprezam o corpo como se fosse uma coisa qualquer. Jesus sabe da dignidade do corpo do ser humano, por isso está com o seu corpo, aparece corporalmente aos discípulos ressuscitado. Nós vimos ainda que Jesus vem confirmar tudo o que já fora dito a respeito dele, diz ele mesmo, nos profetas, nos salmos e na lei de Moisés. Jesus é este que completa o anúncio da palavra de Deus desde quando Deus começou o seu plano de salvação, começou a manifestar o seu plano de salvação. Jesus veio concretizá-lo, torná-lo perfeito e completo. Por isso cita estes que já foram. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? As 3 leituras desse final de semana, primeira leitura Atos dos Apóstolos, segunda leitura a Carta de João e o Evangelho que nós escutamos agora, foram escritos em períodos posteriores à ressurreição de Jesus, para comunidades que já estavam enfraquecendo na fé. Comunidades que já estavam se esquecendo do que tinha acontecido naquele dia, naquele tempo, quando Jesus morreu e ressuscitou. Estas passagens da Escritura servem então para isso, para resgatar, reavivar naquelas comunidades a ressurreição de Jesus.
Para nós, então, que também estamos depois da Páscoa e muito tempo depois da Páscoa de Jesus, será que essas leituras que hoje nós escutamos também nos não deveriam servir para o mesmo propósito? Será que eu e você e a nossa comunidade também já não está um pouco enfraquecida, um pouco entristecida? Será que a Páscoa, a ressurreição de Jesus, já não faz mais tanto efeito no nosso ouvido e nós já começamos a esquecer que Jesus ressuscitou de fato, não é historinha para a gente dormir e para enganar as criancinhas? De fato, Jesus ressuscitou. Esta certeza ainda afaga, aquece o nosso coração? O que é que esta certeza nos faz fazer, nos impulsiona a fazer? A ressurreição de Jesus, como nós já dizíamos alguns dias atrás, deve nos impulsionar sempre a buscar a ressurreição, que ela toque tudo e todos que estão ao redor, ao nosso redor, nós que experimentamos a ressurreição de Jesus. Nós devemos também lembrar-nos do testemunho que nós devemos sempre dar. A primeira leitura de hoje fala especialmente sobre isso. Pedro, que testemunha Jesus ressuscitado e graças ao seu testemunho faz com que um paralítico volte a andar. O que é que o meu e o seu testemunho não podem fazer na vida dos irmãos que estão ao nosso redor e que talvez ainda não encontraram-se com Jesus ou estão com a fé enfraquecida, pequenininha? O nosso testemunho pode curar paralíticos, se de fato testemunharmos o nome de Jesus Cristo. E por último, Jesus termina o evangelho de hoje dizendo: vós sereis minhas testemunhas. É preciso então hoje, eu e você, renovarmos este nosso compromisso com o Senhor, de sermos suas testemunhas. Ele nos pede, mas também nos diz: sereis, é imperativo, devo assumir este dever na minha vida, testemunhar Jesus, aonde quer que eu vá, onde quer que eu esteja. Que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre você no início desta nova semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.